Saudações digitais, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade no nosso curso. Hoje vamos falar de um tópico muito importante e relembrando que a aula passada nós falamos sobre tratamento de exceções, um tópico também importante, principalmente para a construção de sistemas mais robustos, confiáveis e profissionais. Nesta aula vamos fazer uma revisão de string para poder entender a diferença de string com os novos tipos de variáveis que nós vamos entender. Existe uma certa semelhança. E vamos estender o conceito, né, de cadeias de caracteres para outros tipos de cadeias. E isso vai nos levar ao encontro do conceito de listas, vetores e matrizes, que são tópicos extremamente importantes quando a gente precisa lidar com uma grande quantidade de dados. E é isso que nós vamos ver nesta aula. Lembrando que todo esse código que estão nos slides, que estão presentes nesse vídeo, que eu farei a explicação, estão disponíveis para vocês, para copiar, colar e estudar, né, no nosso notebook. E eu coloquei o link na aula passada e estou novamente deixando disponível o link para vocês poder acessar, tá bom? Sugiro assistir a aula primeiramente e depois abrir o notebook e rever os tópicos da aula e utilizando o notebook de vocês repetir, né, e ter o sentimento dos comandos, ou seja, refaça os comandos, digite os comandos, né, aí nesse caso não copie, não cole, digite, olhe, memorize, digite, veja o efeito, né, o resultado e brinque, modifique, altere, né, dessa maneira vocês vão reforçando o conhecimento. Bom, nesse código nós temos aí a declaração de uma variável, né, que recebe o conteúdo da, entre aspas aí, né, Python, ou seja, a gente está criando uma string, logo uma cadeia de caracteres. Nós vimos que uma string a gente pode acessar posições específicas e cada posição numa string ela é identificada por um valor que cresce numericamente, né? A primeira posição é 0, depois 1, depois 2, 3, até o final da nossa string. A gente também pode fazer uma leitura diferente, a gente pode começar a identificar uma string de trás para frente, ou seja, o último caractere seria o -1, o antepenúltimo -2 e assim por diante. E nós podemos obter o tamanho de uma string com a função embutida do Python, né, len. E justamente são essas saídas que a gente tem aí ao executar esse código, né? Na linha 3 vai produzir o P, porque o primeiro elemento, né, a posição 0, o primeiro elemento fica na posição 0, é o P. O segundo, né, na posição 1 é o Y. O -1 ele vai identificar, né, endereçar o último, que é o N. O -2 é o antepenúltimo, então logo o O. E len texto a gente tem 6, né? 6 caracteres. Nossa palavra tem 6 caracteres, como vocês podem verificar contando a quantidade de letras. Portanto, né, nós temos aí uma definição de string. Então, uma string é uma sequência de caracteres, mas e se quiséssemos criar uma cadeia a partir de outro tipo de variável? Então, essa é a questão dessa aula, né? Nós estamos criando uma string, a gente cria uma cadeia de caracteres. Mas e se a gente quisesse uma cadeia de strings? E se a gente quisesse uma cadeia de inteiros? E se a gente quisesse uma cadeia de floats?
E aí, como que a gente faz? Então, a gente precisa de um tipo especial de variável que vai nos permitir criar cadeias de diferentes tipos de variáveis. Então, em Python, a gente cria uma lista, né, de elementos, de variáveis, através de colchetes. Então, o colchetes é um símbolo, né, reservado que a gente vai utilizar para criar uma lista. Então, a lista é uma maneira da gente criar que em matemática seria o conceito de vetores, né, uma sequência, né, de números. Então veja, na linha 2 a gente tem uma variável, né, lembrando que a variável a gente coloca o nome que a gente quiser, igual, e aí a gente abre colchetes, 1, 2, 3, 4, 5, fecha colchetes. Então agora o que a gente está fazendo? A gente está criando uma cadeia, uma variável agora, ela vai ter como valor uma sequência de valores. Então é essa a ideia de uma lista, né? Uma lista é uma sequência de valores que você está armazenando. E a gente trabalha com listas como uma outra variável, só que como a gente vai ver, ela tem alguns recursos, algumas vantagens. A gente pode imprimir uma lista, é aqui na linha 3, a gente vê a impressão de uma lista. Então, ao imprimir uma lista, ele vai mostrar a lista, né, com abre e fecha colchetes. E a gente pode checar, por exemplo, o tipo de uma variável, como a gente já verificou o tipo, o comando type, né, na linha 4. Ele retorna um tipo de uma variável. A gente viu isso para verificar se um tipo é uma string, se é um inteiro, float. E aí o type vai retornar uma lista, né? E antes da lista, ele coloca assim, class lista. Então, lista é uma classe. Bom, pessoal, muitos recursos do Python estão intimamente ligados ao conceito de programação orientada a objeto, que é um tópico que futuramente vocês vão estudar. Um tópico muito importante, programação orientada a objeto, ela traz inúmeras vantagens, mas por simplicidade, a gente não vai entrar nesse nível de detalhe, né? Mas é só importante dizer que uma classe entre aspas, é um tipo especial de variável, tá? É um tipo diferente, né? A gente viu que a gente criou variáveis inteiras, float, booleanas, e também a gente tem os tipos classes, né? Que, assim, em detalhes, a gente vai ver que classe não é tipo, classe é classe. Mas nesse momento, abstraia isso e entenda que lista é um tipo especial que vai nos dar poderes, capacidade. A gente vai ter recursos mais avançados para lidar com esse tipo de variáveis, tá bom? Então, olha que interessante. Uma string sempre vai ser uma cadeia de caracteres, mas eu posso querer criar uma cadeia de strings, por exemplo, uma lista de frutas. Então, é o que a gente está vendo nesse código. Na linha 2, a gente está criando um vetor de strings, aonde que nesse vetor a gente tem armazenado as strings uva, maçã, banana, laranja, tá bom? Então, agora, cada posição, ele não vai armazenar um caractere, mas ele vai armazenar uma string. E uma lista também tem as suas posições, né? A primeira posição é a 0, a segunda é a 1, a terceira é a 2 e assim por diante, né? Lembrando sempre que a identificação, tanto de variável, de lista, começa na posição 0, tá bom? E aí tem algumas, a gente vai ver que trabalhar com string tem umas certas semelhanças com listas, semelhança com string. Mas aí esse código muito similar com o anterior, né? Na linha 3 a gente escreve a variável, né? A nossa lista de frutas, e na linha 4 a gente verifica o tipo, que vocês vão perceber que é o mesmo tipo, né? Uma lista, né? Uma lista sempre vai ser criada utilizando colchetes e
abre colchetes e fecha colchetes. E os elementos da nossa lista são separados por vírgula, como vocês podem verificar na linha 2. A capacidade de trabalhar com listas é a nossa habilidade de poder armazenar diferentes tipos de variáveis. Nós vimos listas com números, nós vimos listas com strings e agora um outro exemplo de listas de floats, né, de pontos flutuantes. A gente tem o 1.1, 2.2, o 3.3, o 4.4 e o 5.5. 5.5. Percebam nesse slide uma característica muito interessante de criar listas com Python. É um recurso do Python que ele permite que a gente possa colocar vários tipos dentro de uma lista. Então, na lista 2, né, vetor misto, nós temos na primeira posição o número inteiro 1, depois uma string, né, texto, depois um valor booleano, true, e por fim um valor ponto flutuante, né, 3,14. Então veja que interessante que em Python a gente pode criar lista com variáveis de tipos diferentes. Imagine uma situação que eu peça para vocês criar uma lista com 10 números inteiros. Vocês poderiam abrir o colchetes, escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecha colchetes. Não ia gastar muito tempo para fazer essa tarefa. Agora imagine eu falar para vocês, crie uma lista com 1 milhão de valores inteiros. Vocês acham que criar uma lista com 1 milhão de inteiros é algo rápido? Com certeza não. Então, existe uma funcionalidade muito interessante e muito prática para a gente criar listas de inteiros. Nós vimos em aulas passadas, quando a gente foi trabalhar com for, a gente viu um comando chamado range, né, que significa alcance, que significa limite, né, nesse range, né, que na prática range ele gera um conjunto de valores, né, e a gente viu até a utilização do range. Quando a gente coloca range 10, como vocês estão vendo na lista, na linha 2, né, range 10, ele vai gerar um valor de 0 até 9, né, dando 10 valores. E a gente pode transformar esse valor para uma lista, né, utilizando aquele conceito de casting que a gente viu também em aulas passadas. Então, a gente coloca list, abre parênteses, range, abre parêntese, a quantidade de valores que eu quero, fecha parênteses e fecha parênteses, né? Então, esse comando e essa sequência, né, de comandos aí na linha 2, ele vai gerar um vetor de 10 elementos, de 0 até 9. Então, se eu precisasse de 100, de 1000, bastaria alterar este valor. Então, é essa a finalidade deste comando. Então, na linha 3, a gente está imprimindo na tela essa variável. E na linha 4, a gente checando o tipo, normalmente a gente pode ver lá que o tipo é uma lista. Então, é muito... Toda vez que a gente precisar criar uma lista, e relembrando que o range tem seus parâmetros, né? Você pode utilizar 2 parâmetros, onde o primeiro parâmetro é o valor inicial e o segundo parâmetro a quantidade de elementos. E a gente pode utilizar com 3 parâmetros, onde que o terceiro é o incremento. Né? Se, por exemplo, a gente começar com 2, ele vai incrementar os valores 0, 2, 4 e assim por diante.
Podemos criar uma lista vazia. Geralmente a gente cria uma lista vazia cujo conteúdo a gente não sabe ali no início, mas a gente precisa de uma lista e que futuramente essa lista vai receber valores. Esses valores poderão ser criados, né, através de algum processo no nosso programa, ou pode ser uma informação que vai ser lida, ou do usuário, ou de um arquivo, mas inicialmente você sabe que precisa daquela variável. Então a gente cria uma lista vazia dessa maneira, como está sendo apresentado na linha 2. Abre colchetes, fecha colchetes. Só com o intuito de demonstrar, a gente pode criar uma lista de valores booleanos. Ilustrar porque a gente já mostrou vários tipos aqui, né, mas não tinha apresentado nenhuma maneira de somente valores booleanos. Então, aí é um exemplo para poder ilustrar essa possibilidade. Notem, muitas funções para manipular listas estão embutidas nas próprias listas, nas próprias variáveis. Na verdade, objeto, mas não vamos adentrar neste assunto, pois isso é um conteúdo de programação orientado a objeto. Tais funções são tecnicamente chamadas de métodos. Então, pessoal, perceba, todas as listas que nós criamos aqui, elas, segundo a programação orientada a objeto, elas são objetos. Mas nesse momento a gente vai abstrair esse conceito, tá bom? E a gente vai simplesmente falar de listas, né? de variáveis. Tudo bem, né? Neste momento eu entendo que vocês vão falar variáveis, listas. Mais para frente vocês vão perceber que essas listas que nós estamos criando são, na verdade, um outro conceito da programação, que é um conceito mais profundo, que é objetos, tá bom? E todo objeto, ele possui métodos, né? Ele pode ter 0, 1 ou mais métodos. E esses métodos são acessados através da lista, né? O nome dessa lista que a gente criou, desse objeto, o ponto e o método. Então, toda lista a gente vai ver alguns métodos que permitem a gente manipular a lista. Por exemplo, adicionar informação à lista. Então, a gente está adicionando a quem? A lista. Remover uma determinada posição, um determinado valor da lista. E esse método pode ter parâmetros, né? Que lembra muito aquele conceito de função. Então, um método parece com um conceito que a gente já estudou, que é função. Só que essa função vai alterar ou vai modificar a própria lista. Então, existem vários métodos e na aula agora, né, nesta aula, a gente vai ver os principais métodos e a importância desses métodos, né? Então, lembre-se, a gente vai ter essa sintaxe, né? Que é a lista, e aí a gente pode ter várias listas, né? Então, cada lista que a gente criar, a gente pode acessar o seu método como ponto, o nome do método, né? E aí tem vários métodos, como a gente vai ver, e esse método pode ou não ter parâmetro, mas sempre a gente tem que colocar o parêntese, né? O método exige que a gente abre e fecha parêntese, como uma função, né? O método parece muito uma função, é um código que é uma função, a gente estudou função, né? É um código que a gente chama toda vez que a gente precisa. A gente não precisa codificar aquelas instruções, elas já foram codificadas, a gente simplesmente chama elas. E o mais interessante aqui é que esses métodos a gente não tem que implementar. Eles já foram implementados, pelo pessoal, né, os desenvolvedores da linguagem Python. Então a gente tem uma série de métodos muito importantes que a gente não precisa saber como eles foram implementados, a gente só vai utilizar.
né? Como os botões de um controle remoto, né? Quando você aperta ali um botão, aumentar o volume, diminuir o volume, ligar a televisão, desligar a televisão, nós não sabemos tecnicamente o que acontece quando você aperta aquele botão. O que acontece? Quais os circuitos? Aquela onda que vai ser produzida, qual a frequência, como que a televisão recebe, qual que é o circuito receptor, qual que é o circuito para a televisão entender. A gente não sabe disso. A gente simplesmente quer ligar uma televisão, aperta um botão. Quer aumentar o volume, aperta um botão. Então esses métodos são os nossos botões. São as funcionalidades que a gente vai querer disparar em um determinado momento. A gente só vai utilizar. Então é importante agora a gente conhecer quais são esses métodos para em um momento futuro, se a gente precisar de algo semelhante, a gente não vai ter que codificar e a gente vai simplesmente utilizar esses métodos. Então vamos ver o primeiro método muito importante. Na linha 2, criamos uma lista com os valores inteiros 1, 2, 3. E na linha 3, nós vamos adicionar um valor. Então a gente tem um método append, que a gente passa um valor e ele vai adicionar. Lembre-se que adicionar é sempre colocar uma variável, um valor, no final da lista. Na linha 4, nós imprimimos essa lista. Como vocês podem ver, a gente tem os valores iniciais 1, 2 e 3 e o valor 4 que foi inserido, adicionado na linha 3 do nosso código. No exemplo anterior, a gente adicionou um valor, mas a gente pode adicionar uma lista numa lista. E para isso, a gente utiliza o método extend, apresentado na linha 3. Então, na linha 2, a gente criou uma outra lista com valor 5 e 6. E na linha 3, a gente adicionou uma lista a outra lista. Então, a minha lista, que é a lista inicial, foi estendida com a lista criada na linha 2. E nós podemos verificar essa extensão através da linha 4, através de um print. Então, nós podemos ver que tem os valores 1, 2, 3 e 4, que eram os valores que nós tínhamos, e os 5 e 6 foram valores adicionados, né, estendidos através do comando da linha 3. Nós podemos adicionar valores a uma lista em determinadas posições, ou seja, em posições específicas. E é para isso que funciona o método insert. Então, na linha 2, nós temos a nossa lista, que chama minha lista, ponto insert, que é o método, e esse método ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a posição aonde que a gente vai querer adicionar um valor. E o segundo parâmetro é o valor. Então, a linha 2 vai adicionar na posição 1, lembrando que o 1 é o segundo elemento, né, porque a nossa lista começa com a posição 0, vai adicionar o valor 1.5. Logo, a gente pode ver, através da linha 3, a impressão dessa lista com os valores 1, 1.5, que foi inserido, e o restante, 2, 3, 4, 5, 6. Então perceba que esse método ele é muito interessante porque ele vai deslocar os elementos da nossa lista. Então, como a gente adicionou um elemento na posição 1, então o que estava na posição 1 foi para a posição 2, o que estava na posição 2 foi para a posição 3 e assim por diante. Podemos também remover um elemento da nossa lista. E a gente consegue remover esse elemento através do método remove, como a gente pode ver na linha 2, aonde que a gente coloca a lista, né, o nome da lista, nesse caso minha lista, ponto remove e o valor que a gente quer remover, tá? O valor. Então, o que que esse método faz? Ele vai remover a ocorrência
do número 3 na nossa lista. Então, ele vai encontrar, ele vai procurar esse número e na primeira ocorrência ele remove, tá bom? Então, é justamente isso. Na nossa lista, anteriormente, tinha o valor 3, que estava na posição... estava na posição 0, 1, 2, estava na posição 3 e ele removeu. Na linha 3, a gente tem a impressão, né? A impressão da lista sem esse elemento. Tá? Então é por isso que o número 3 não aparece na lista, né? Na sua impressão, porque ele foi removido. Atenção, se na nossa lista tivesse vários números 3, a gente teria que executar o remove 3 várias vezes. Ele não remove todos, ele remove o primeiro, né? A primeira ocorrência. Reparem que o remove a gente passa como parâmetro o valor. Então ele vai procurar, o método vai procurar aquele valor na nossa lista e removê-lo. Agora a gente pode remover um elemento baseado na posição. Então isso a gente faz através do método pop, né? Veja, na linha 3, nós estamos fazendo o pop, né? Removendo um elemento na posição 0. Então, na posição 0, nós tínhamos o valor 1. Então, o pop, o método pop, ele espera como parâmetro uma posição e ele vai naquela posição, remove o elemento e pega esse elemento, retorna para uma variável. Então, é por isso que na linha 3 nós temos uma variável que vai ser criada, que é elemento removido, que vai receber o elemento que estava na posição 0 da minha lista. E após a remoção, esse elemento não pertence mais à lista. Então é por isso que na linha 4 ele vai imprimir o valor 1, que era de fato, o valor 1 é o que estava na posição 0, e depois ele imprime a lista. E como vocês podem verificar, a lista não tem mais o valor 1, porque ele foi removido através do método pop. Podemos também remover todos os elementos de uma vez. E a gente faz isso através do método clear. Então, nesse caso, nesse código que vocês estão vendo, na linha 2, foi criada uma lista com 3 valores, 10, 20 e 30. Na linha 3 foi executado o método clear, né, pertencente à lista, e depois a impressão dessa lista, que como vocês podem verificar, ela está vazia, né? Então, por que ela está vazia se ela foi criada com 3 elementos? Porque antes de imprimir foi executado o método clear, que significa limpar, e ela limpou, ou seja, ela removeu todos os elementos da lista. Podemos acessar um determinado elemento baseado no seu índice, tá? Então, na linha 4, a gente está criando ali uma variável, uma lista, né? Números com valores 1, 5, 2, 5, 3, 5. Na linha 3, a gente vai procurar aonde que está a posição que está o valor 3, né? Index, né? Índice, né? Então, a finalidade desse método é eu atribuo um valor, né? Eu passo como parâmetro um valor e ele vai retornar a posição que aquele valor está. Então, se a gente olhar a nossa lista, ele tem o valor 1, 5, 2, 5, 3, 5. Tem o 5 várias vezes, mas o index vai retornar a primeira ocorrência do valor 5. Então, a primeira ocorrência é na posição 1. Por isso que ao print, né, índice do 5, ele vai retornar o 1. Então, veja bem, o index
é um método que retorna a posição da primeira ocorrência de um valor que é passado como parâmetro. E o método index retorna, né, retorna como valor essa posição. Por isso que na linha 5, índice do 5 vai receber o valor 1. Atenção! Se esse valor não existe, se por exemplo eu tivesse passado index 50, 50 não está presente na nossa lista, então esse método vai lançar uma exceção. E aí, né, a gente sabe que se uma exceção não for tratada, vai abortar o nosso código. Então, sempre que a gente vai utilizar o index, a gente tem que proteger o código com try exception, né? E qual exceção que o index lança? Essa exceção é value error, que eu estou mostrando para vocês na linha 2, tá bom? Então, pessoal, que interessante. O método anterior, o index, nós vimos que retorna a primeira ocorrência de um número. Agora, e se nossa lista tiver um número várias vezes? Como que a gente pode saber disso? Então, existe o método count, né, que é apresentado para vocês na linha 3, né, onde que a gente tem uma variável que vai ser criada, contagem dos 5, que vai receber números, que é a nossa lista, ponto count, que é o método. Qual a finalidade desse count? Contar a quantidade de ocorrências de um determinado valor, que nesse caso o número 5. Ou seja, a linha 3 está gerando uma variável que o conteúdo dessa variável vai ser a quantidade de vezes que o número 5 aparece na lista, que nesse caso são 3 vezes, né? Então, por isso que ao imprimir a variável contagem do 5, ele vai imprimir o número 3, ou seja, essa variável possui o valor 3. Dada uma lista qualquer, nós podemos ordená-la, né? Colocar em ordem crescente ou decrescente. Por padrão, o método sort, que é o método ordenar, ele vai ordenar ordem crescente. Então veja bem, na linha 2 nós criamos uma lista que está desordenada. Na linha 3 a gente coloca a lista.sort. Então o sort vai ordenar essa lista. E após, na linha 4, a gente apresenta a mesma lista, só que agora ordenada. Por padrão, o sort ele ordena de forma crescente, como vimos no slide anterior. Mas a gente pode ordenar também de forma decrescente. Então, para isso, se a gente por algum motivo necessitar ordenar uma lista de forma decrescente, basta passar o parâmetro reverse, né, reverso, igual a true. Dessa maneira, o sort, a gente está ordenando, né, o sort a fazer ao contrário. Portanto, ele vai ordenar de forma decrescente, como vocês podem ver nesse slide aí. Tem um método interessante que é o reverse. Ele inverte a ordem de uma lista. Então, se uma lista estiver na ordem crescente, ao executar o método, ele vai ordenar na ordem decrescente. Se a lista estivesse decrescente, ao utilizar o método reverse, ele ia colocar crescente, ou seja, ele inverte. Então, nesse caso, por exemplo, na linha 2, nós temos uma lista ordenada de forma crescente. Ao executar o método reverse, ele vai alterar os valores da lista, colocando na ordem decrescente, como vocês podem checar aí no slide. Atenção, muita atenção. Olhem esse código e reparem no que a gente está fazendo nele. Então, na linha 1,
nós criamos uma lista chamada lista 1, com os valores 1, 2 e 3. Na linha 2, nós temos uma outra variável chamada lista 2, que recebe lista 1. Atenção, pessoal! Na linha 2, nós não estamos criando uma nova variável. Nós estamos, ao trabalhar com listas, e quando uma lista recebe uma outra lista, ele significa que ele vai estar apontando para a mesma área da memória. Ou seja, na prática, lista 1 e lista 2 agora se tornam a mesma coisa. Então, são listas com nomes diferentes, apontando para a mesma área da memória. Logo, tudo que eu fizer na lista 1 vai ser refletido na lista 2 e tudo que eu fizer na lista 2 vai ser refletido na lista 1. Então, lista 1 e lista 2 são a mesma coisa, tá bom? Muitos, ao fazer lista 2 igual a lista 1, pode pensar que estão criando uma nova lista cujo conteúdo é igual da lista 1, mas não é assim que se faz quando trabalhamos com lista. Muitos esquecem disso e mais para frente o código, o que pretende fazer não vai funcionar porque está manipulando incorretamente uma variável, uma lista, tá bom? Isso acontece com listas. Quando a gente trabalha com variáveis normais e a gente quer que uma variável recebe o conteúdo de uma outra variável, a gente utiliza o igual. Perfeito, a gente fez isso a todo momento. Mas a partir de agora, quando a gente estiver trabalhando com lista, não é assim. E aí eu vou mostrar como que se faz no próximo slide. Para provar que a lista 1 e a lista 2 são a mesma coisa, repare que na linha 3, a gente faz lista 2 na posição 0, recebe 4. Na linha 4, lista 2, append 5. Adicionamos um novo elemento. O que vocês podem pensar? Ok, eu estou manipulando somente a lista 2, porque na linha 3 eu altero a lista 2, na linha 4 eu adiciono um conteúdo na lista 2, mas ao imprimir a lista 1 e a lista 2, reparem que elas estão iguais, que a lista 1 também teve o valor alterado na primeira posição, de 1 para 4, e a lista 1 também teve adicionado um novo elemento, o 5. Ou seja, vejam que a lista 1 e a lista 2 são as mesmas coisas. Por quê? Porque na linha 2 você falou que lista 2 é igual à lista 1. Tá bom? Reparem isso, tomem nota disso, memorizem e tomem muito cuidado, porque ao trabalhar com listas, algumas vezes o aluno, né, o profissional, esquece e mais para frente, ao manipular com uma lista 2, ele está manipulando os dados da lista 1. Então imagina se a lista 1 fosse apenas uma cópia, um valor de backup, um valor que você quer armazenar, um valor inicial que mais para frente você vai precisar. Só que aí, ao trabalhar com a lista 2, você está alterando a lista 1. Tá vendo o perigo disso daí? Então, como que eu faço? Como que eu faço para a lista 2 receber o conteúdo da lista 1, mas a lista 2 não ser a lista 1? Simplesmente vai ser uma cópia da lista 1. É o que a gente vai ver no próximo slide. Então, para fazer uma cópia, né, a gente vai utilizar o método copy, bem simples, né? Então, veja aí, nós temos ali na linha 2, né, no primeiro bloco de códigos, né, na primeira célula, essa primeira célula, nós temos, na linha 2, nós criamos uma lista. Na linha 3, nós temos uma outra lista
que eu coloquei um nome bem sugestivo, né? Cópia lista. Cópia lista recebe lista original.copy. Isso em Python tem um termo técnico que é chamado shallow copy, né? Cópia rasa, né? Mas que na prática, o que significa essa cópia rasa? É que ele vai pegar, criar uma nova lista, fazendo uma cópia da lista, no caso é a lista original, tá bom? Então ele é uma cópia. Então lembre-se, uma cópia, eles são listas separadas. O que você alterar uma, não vai alterar noutra, porque é uma cópia. Então, aí no final dessa primeira célula, eu imprimo a lista original e a cópia, que são os mesmos valores. E tem que ser os mesmos valores, porque eu acabei de criar uma cópia. Mas na célula abaixo, veja que eu adicionei o valor 4 na cópia lista. E depois eu imprimi novamente a cópia lista e depois eu imprimi a lista original. E como vocês podem observar, a lista original está diferente da cópia e a cópia tem um elemento a mais, porque foi justamente o elemento que eu adicionei. Dessa forma, nós criamos duas listas, onde que uma lista inicialmente tem os valores da lista que a gente está copiando, mas que depois elas são listas diferentes, tá bom? Então é dessa maneira que a gente faz. Bom, agora nós vamos ver o próximo conteúdo, que é matrizes. Matriz é um conceito que vocês já estudaram no ensino médio, né? Que matriz é uma estrutura de dados no qual as informações são dispostas, são organizadas em linhas e colunas. Então, uma matriz ela tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Por exemplo, essa matriz que vocês estão vendo aí, a gente tem vários elementos, né? Qual é a quantidade de elementos dessa matriz? Basta eu multiplicar o m vezes o n, onde que o m é a quantidade de linhas e o n é a quantidade de colunas. Por exemplo, o valor A11 significa um elemento qualquer que está na primeira linha e na primeira coluna. O A12 é um elemento que está na primeira linha, segunda coluna. O A13 é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. O elemento A1N é um elemento que está na primeira linha e na coluna N. Nós temos aí, então, vários elementos e todos esses elementos a gente consegue endereçar, a gente consegue acessar através do número da linha e da coluna. Então, por isso eu falar assim, qual o valor do elemento 33? Então, vai ser o elemento que está na terceira linha, terceira coluna. Em Python, existem várias maneiras da gente poder criar matrizes, né? Existem maneiras mais eficientes, que a gente geralmente utiliza uma biblioteca NumPy, que é uma biblioteca específica para trabalhar com cálculos matemáticos, mas a maneira mais simples é através dessa maneira que eu estou apresentando aí na linha 2 até a linha 6, que é utilizando um conceito que nós já aprendemos, que é utilizando listas. Então a gente consegue representar uma matriz através de uma lista de listas. Então, ali nós temos a matriz, que é igual, abre-se e fecha colchetes, e cada posição, né, da nossa matriz, né, cada linha vai ser uma outra lista. Então aí a gente tem 1, 2, 3 representando os elementos da primeira linha, 4, 5, 6 representando os elementos da segunda linha e 7, 8, 9 representando os elementos da terceira linha. Lembrando que em Python, né, esses índices eles começam com 0. Né? Então, na verdade, o primeiro elemento, a primeira linha está na posição 0, a segunda linha está na posição 1 e assim por diante. Então,
Na linha 9, a gente está imprimindo essa matriz. Veja que a impressão dessa matriz, ela não é apresentada de forma organizada, né, linhas e colunas, porque é uma lista de listas, né, uma lista de listas. Então ele vai mostrar uma lista e cada posição de uma lista, uma outra lista. Mas a gente pode acessar essa lista. Por exemplo, a gente pode acessar qualquer elemento da primeira, qualquer elemento nessa lista, né, nessa matriz. Então, por exemplo, na linha 3, nós estamos querendo, né, pegar um elemento que está na linha 0 e na coluna 1. Então, se a gente olhar lá nas linhas 1 até 6, ali onde a parte que foi criado, né, a gente vê que seria o número 2, né, que é a primeira linha, o 0, e 1, segunda coluna. Então, a gente vê justamente esse número, né, que ele é impresso, o 2, né, depois um elemento na linha 1 e na coluna 2 é o 6, e um elemento na linha 2, coluna 0, que é o 7. Então, nesse momento, eu peço que vocês dão um pause, dá uma olhada nessa matriz, a forma que ela foi criada e a forma que a gente está acessando as informações para vocês entenderem bem. Então, uma matriz, nós criamos uma matriz com os valores ali pré-definidos e a gente pode alterar o valor, né, desses elementos, levando em consideração o que nós comentamos sobre o processo de indexação. Então, nesse slide, eu estou querendo mostrar para vocês que nós vamos alterar dois valores. Aquele valor 1, que a gente vai substituir por 10, e o valor 9, que a gente vai substituir por 100. Eles estão destacados, o 1 em azul e o 9 em vermelho na tela aí do lado direito no canto superior. Então, se a gente olhar para essa matriz, aonde que está aquele número 1? Ele está na posição 0, linha 0, coluna 0, né? Então, veja que na linha 3, a gente coloca matriz, abre colchetes, 0, fecha colchetes, abre colchetes, 0, fecha colchetes. Então, essa é a sintaxe que a gente vai utilizar. Então, a gente vai dizer no primeiro colchetes, dentro do primeiro colchetes, o número da linha, e o segundo colchetes, o número da coluna. E ali eu atribuo o valor 10, então esse 1 vai ser substituído por 10. Aquele 9, ele está na segunda linha, né, na linha 2, aliás, né, que é a terceira linha, porque o índice começa com 0. Então, a primeira linha é o 0, a segunda linha é o 1, a terceira linha ela é identificada pelo índice 2 e a terceira coluna identificada pelo valor 2. Então, na linha 6, a gente está modificando a matriz na coluna 2, na valor, né, 2, 2, que seria a linha na posição 3 e a coluna na posição 3, né, que a gente vai indexar por 2, 2. E ali está substituindo por valor 100. Após essa alteração, a gente vai imprimir a matriz e, como vocês podem observar, os valores foram alterados. Nós podemos obter o tamanho de uma matriz através de dois cálculos. Na linha 2, quando a gente utiliza len matriz, ele vai mostrar a quantidade de elementos naquela lista, né, na nossa lista matriz. E no caso, a nossa matriz tem 3 elementos, né, 3 listas. Né? Então, essas listas a gente está utilizando para representar linhas. Veja que lista de lista, não importa se a lista, incluída, se ela representa coluna ou se ela representa linhas. Isso não importa, porque uma lista, uma matriz dessa forma que nós estamos criando, ela vai ser uma lista de lista. Então, na verdade, ela não é matriz no conceito matemático, como nós vimos, porque o Python nativamente não tem nenhum tipo de dados primário para a gente poder criar matrizes. Então, a gente está simulando uma matriz com listas de listas.
Então, quando eu faço len matrizes, ali, len matriz, na linha 2, ele vai mostrar a quantidade de listas dentro dessa lista, que no caso é 3. Por padrão, a gente representa, a gente entende, né, isso é uma convenção, que cada lista representa uma linha, como nós vimos, 1, 2, 3, a primeira linha, 4, 5, 6, segunda linha, 7, 8, 9, terceira linha. Mas a gente poderia considerar essas linhas como colunas. Então, 1, 2, 3, primeira coluna, 4, 5, 6, segunda coluna, 7, 8, 9, terceira coluna. Então, isso, se vocês estão utilizando uma lista, dentro de uma lista, para representar linha ou coluna, vai depender de vocês, né? A convenção. Eu sugiro, que eu acho que é mais fácil, né, é a gente enxergar linhas. Então, a primeira lista representa a primeira linha, a segunda lista representa a segunda linha, a terceira lista representa a terceira linha, tá bom? Então, se a gente quiser saber agora a quantidade de elementos que tem dentro de uma linha, basta a gente fazer o len, matriz, e o 0 vai representar a primeira linha. Então, a gente está querendo saber o tamanho da primeira linha, que nesse caso, de acordo com o que a gente fez, né, anteriormente, no slide anterior, nossa matriz é uma matriz 3 por 3. Por isso que ele está mostrando o número de linhas 3 e o número de colunas 3. Nós podemos iterar uma matriz, né, através do for. Né? Então a gente pode percorrer, a gente pode, por exemplo, querer imprimir todos os elementos de uma matriz. Então nesse código, na linha 1, a gente pega o número de linhas, na número 2, a gente pega o número de colunas e a gente vai utilizar dois fors. O primeiro for, a gente está criando ali um contador que vai variar de 0 até o número de linhas, o J vai variar de 0 até o número de colunas e o print vai escrever exatamente o índice na matriz e o elemento da matriz. Então, dessa forma, a gente está percorrendo a nossa matriz, né, de 3 por 3, então ela vai ter 9 elementos. Então, ali a gente tem o 2, o 10, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, de acordo com as alterações e a criação que nós fizemos dos slides anteriores. Nesse slide, só estou mostrando uma maneira mais rápida, rápida no sentido de não há necessidade de criar a variável, né, tamanho da linha e tamanho da coluna. A gente pode fazer isso diretamente colocando dentro do range o len matriz e no outro, o for, né, do J, len matriz na posição i, né, que esse i vai ser alterado de acordo com o primeiro for. Então, o i vai representar a matriz na posição 0, depois a matriz na posição 1, depois a matriz na posição 2. Então, dessa maneira, né, a gente consegue percorrer uma matriz da mesma maneira, né, a finalidade é a mesma do que o slide anterior, ou seja, imprimir uma matriz, mas com a diferença de não há necessidade de criar a variável quantidade de linhas e quantidade de colunas, tá bom? Só uma maneira mais rápida de codificar, tá bom? A performance praticamente é a mesma, né? A criação de uma variável anteriormente não vai gerar um impacto grande no sistema para torná-lo ele mais lento, tá bom? Mas assim é uma maneira muito comum de se fazer e só estou apresentando para vocês se familiarizarem com essa maneira. Uma outra maneira de percorrer uma matriz é imprimindo linha por linha. Então, o que esse código está mostrando? Na linha 4, adiciona-se uma nova linha. Então, para isso, na linha 3, criou uma lista, nova linha. Essa lista com os valores 10, 11 e 12 foi adicionado à matriz através do método append, que nós estudamos anteriormente. E para percorrer uma matriz, eu posso iterar, né, fazer uma iteração, percorrer linha por linha, como está no for na linha 5. Então, for linha em matriz,
Então, o for, ele entende que a gente quer iterar uma matriz linha por linha, isso é o funcionamento padrão. Então, ele vai pegar o primeiro elemento da matriz, imprimir o segundo elemento da matriz, imprimir o terceiro elemento da matriz, imprimir até o final. Então, o Python não tem um tipo nativo, que em inglês a gente chama de built-in, né? Built é construído, in dentro, né? Então, construído dentro, né? Ou seja, que faz parte dele, é nativo a ele, para lidar com matrizes. Logo, estamos simulando matriz com o uso de listas. Por definição, uma matriz tem as linhas ou colunas do mesmo tamanho. Usando listas, podemos criar linhas e colunas de tamanho diferente. Então, matematicamente falando, listas de listas são listas de listas, não são matrizes. Mas a gente, por facilidade, está simulando uma matriz através de listas, ok? Mas sendo mais, a gente pode falar assim, matematicamente correto. Se a gente for restrito ao conceito de matrizes, o que a gente está fazendo não é matriz, tá bom? Mas é uma maneira muito fácil de simular uma matriz com listas. Com isso, nós podemos criar estruturas de dados bem dinâmicas, né? E aqui é o que vai diferenciar listas de matrizes, tá bom? Em azul, vocês estão vendo uma lista de listas, né? Aonde que na primeira posição a gente tem uma lista de um elemento, na segunda posição a gente tem um valor, né? Uma posição com 2 elementos, e na última posição a gente tem uma lista de 3 elementos. Então, em vermelho é a maneira que a gente está representando, né? Então, a gente está representando a primeira linha com o valor 1, a segunda linha com o valor 1, 2 e a terceira linha com o valor 1, 2, 3. Então, é essa maneira que a gente entende, né? Então, se eu quiser, por exemplo, acessar o valor 3, então seria essa variável na posição 2, né? Linha 2, coluna 2. Tá bom? Mas como vocês podem perceber, em vermelho, nós não temos de fato uma matriz. Por quê? Porque a gente não tem, por exemplo, a terceira coluna da primeira linha. A gente não tem a terceira coluna da segunda linha. E uma matriz, matematicamente, ela é quadrática, ou seja, o número de linhas e o número de colunas são iguais todas as linhas têm o mesmo número de coluna e todas as colunas têm o mesmo número de linhas. E em vermelho a gente pode observar que isso não é verdade, tá bom? Como nós implementamos uma matriz de listas, nós podemos utilizar todos os métodos que nós aprendemos para manipular uma lista. Por exemplo, aqui na linha 3, nós estamos adicionando o elemento 4 na lista que está na posição 0, ou seja, na primeira linha, já que a gente está representando uma matriz que o 0 seria a primeira linha. Então, ao executar este código, vocês vão perceber a inclusão do número 4 na primeira linha, gerando, né, uma matriz, né, que foge daquela estrutura quadrática. Então a gente vai perceber que a primeira linha tem mais colunas do que as outras linhas. Nesse slide, só ilustrando também, né, mais um exemplo de utilização de funções, né, de métodos associado a uma lista. Nós estudamos o pop, né? O pop ele remove um elemento da nossa lista. A gente pode no pop passar qual elemento a gente quer remover. Quando a gente não passa nenhum parâmetro para o pop, como a gente está vendo na linha 3, matriz.pop,
aí não passa nenhum parâmetro, ele vai remover sempre o último elemento, que no nosso caso é a última linha. Logo, a última linha ela não está sendo impressa porque ela foi removido, né? E vocês podem checar isso verificando. Aí eu fiz uma cópia, né, da matriz na parte superior do slide. Eu fiz uma cópia aí, né, dos elementos dessa matriz e depois, né, a execução com a remoção da última linha. Aqui também trago só uma ilustração de um outro método que nós já estudamos, que é o remove. Então, na linha 4, nós estamos indexando a matriz na posição 0, ou seja, o primeiro elemento, e removendo um elemento na primeira linha que tem o valor 10. Então, a gente vai remover o 10. E como a gente pode perceber na impressão da matriz, né, a última impressão, a gente consegue perceber que o 10 não está mais presente, né? Aonde eu destaquei com a seta vermelha. Ali o 10 não está presente porque removemos ele da nossa primeira linha. E a gente pode fazer isso para remover elementos de qualquer linha de acordo com a nossa necessidade. E com isso a gente chega no final da nossa aula, uma aula muito importante, porque é comum que ao resolver problemas complexos a gente precisa trabalhar com recursos que permitem a gente armazenar uma grande quantidade de dados, e aí nós vamos utilizar listas, vetores e matrizes. Nós aprendemos na aula de hoje como criar e como manipular, remover, procurar, adicionar, estender. Então são conceitos muito importantes e é fundamental que vocês repliquem esses códigos, testem, faz os seus próprios experimentos e assista a aula quantas vezes for necessário para realmente internalizar, compreender esses conhecimentos. E com isso, a gente finaliza a aula de hoje, adiantando que na próxima aula vamos falar sobre registro, que é uma maneira da gente criar variáveis com estruturas mais complexas. Por exemplo, eu quero associar uma pessoa, o nome, o endereço, o telefone, quer dizer, eu tenho várias informações associadas a uma pessoa. Por exemplo, se eu quero representar um carro, mas o carro pode ter nome, pode ter peso, pode ter marca, pode ter modelo. Então, eu quero associar mais informações a uma variável. Como que a gente faz isso? Trabalhando com registros, tá bom? É uma aula bem rápida, prática, mas com informações importantes para criar sistemas mais personalizados e mais sofisticados. Vejo vocês na próxima aula.